A celebração do Janeiro Branco, embora menos famosa do que outras datas dedicadas à conscientização, se volta a um tema de grande importância. Eu estou falando da saúde mental. Sem equilíbrio entre corpo e mente, resta a sobrecarga, o estresse, o adoecimento capaz de paralisar as nossas vidas, seja no âmbito pessoal ou profissional. E eu estou aqui hoje para falar sobre a saúde mental da pessoa com deficiência. Porque se a saúde mental, de uma forma geral, já é tão invisibilizada pela sociedade, né? Se as pessoas não olham mesmo para isso ainda como deveriam, no caso das pessoas com deficiência, isso acontece com mais periculosidade, com mais profundidade, a invisibilidade é maior. Então, vamos entender essa campanha do Janeiro Branco e, especificamente aqui, falar um pouco sobre a saúde mental das pessoas com deficiência, e aí eu vou me limitar a falar sobre a deficiência visual, que é a deficiência que eu tenho e é a vivência que eu quero compartilhar aqui. A acessibilidade para as pessoas com deficiência é a possibilidade de transpor ambientes e situações que não sejam inclusivas, barreiras que dificultam sua participação efetiva nos contextos sociais. O papel da inclusão é fazer com que a sociedade seja formada por diferentes pessoas, cada qual em sua singularidade. Ainda assim, nos deparamos com estigmas diferentes de um padrão social da maioria, e o impacto sempre vai ser na nossa saúde mental e na nossa participação como sujeito na sociedade, porque todas as barreiras decorrentes de preconceito ou de falta de acessibilidade repercutem na nossa saúde mental. E é sobre isso que o nosso vídeo vai tratar. O Janeiro Branco é uma campanha liderada por psicólogos e psiquiatras brasileiros para envolver a sociedade em uma discussão sobre a saúde mental. Para tanto, são previstas palestras e outras ações que buscam quebrar tabus sobre tratamentos de distúrbios da mente, oferecendo informações sobre os transtornos provenientes desse adoecimento, que não é físico. Então, eu quero contribuir com essa campanha do Janeiro Branco. Quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e eu vou contribuir falando da saúde mental da pessoa com deficiência visual relativamente à minha saúde mental. Então eu quero trazer o meu caso, as minhas peculiaridades, as situações, e eu acho que com isso talvez outras pessoas se identifiquem. Eu sei que nem todas as dificuldades que eu vou relatar são dificuldades de todas as pessoas com deficiência visual, mas certamente o são da maioria. Um estudo de 2020 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos identificou que adultos com deficiência sofrem mais angústia do que os adultos sem deficiência. Além das limitações oriundas do tipo de deficiência, sintomas de condições de saúde mental, principalmente quando não são diagnosticadas ou tratadas, se tornam um desafio extra. Então, uma saúde mental de uma pessoa sem deficiência, ela já pode vir carregada de uma série de fatores que dificultam, né? No caso da deficiência, a gente tem os fatores estressores decorrentes de barreiras de acessibilidade, de preconceito. Pessoas com deficiência muitas vezes precisam lidar com desafios únicos no cotidiano. Muitos deles têm a ver com estigmas e a falta de acessibilidade a serviços básicos, esferas sociais ou ambientes. Sendo assim, a gente é mais suscetível à deterioração da saúde mental. E a palavra é bem essa, deterioração. Quando eu percebi a deterioração da minha saúde mental, é que eu fui prestar mais atenção na saúde mental, minha e das demais pessoas. E é assim, né? A gente só presta atenção em alguma coisa quando aquilo nos atinge. Eu demorei muito para perceber a deterioração da minha saúde mental. Mas quando percebi, busquei ajuda e quero compartilhar aqui. Ansiedade, preocupação, estresse, desânimo, frustrações, não pertencimento são sensações que, quando vivenciadas por uma pessoa com deficiência, podem ser elevadas à 10ª potência. Então, eu
trouxe aqui algumas dificuldades que eu tenho, que eu sei que tem algumas pessoas com deficiência visual que não tem, mas que para mim são bem acentuadas. A primeira e a principal delas é relativa às tarefas domésticas, dificuldade para limpar a casa, organizar objetos e cômodos, preparar refeições e abastecer a despensa da residência, entre outros. Isso aqui é muito interessante. Eu conheço pessoas com deficiência visual total, inclusive, que cuidam muito bem da própria casa, mas conheço muita gente que não consegue, como eu, que precisam de auxílio para limpeza, para supervisão, né? Organização eu até consigo fazer, mas a limpeza propriamente não. E passar roupa também eu nunca consegui. Eu já tentei aprender de tudo quanto é maneira, com pessoas sem deficiência, com pessoas com deficiência que sabem fazer e fazem bem feito. Inclusive uma querida amiga que já não está mais entre nós passou uma tarde na minha casa tentando me ensinar e não foi possível, não consegui aprender, não pratiquei o suficiente. Talvez, mas o fato é que isso traz um grande desconforto mental. Mobilidade na comunidade, dificuldade para acessar ambientes externos, participar de atividades fora de casa, usar meios de transporte públicos, caminhar, atravessar ruas e avenidas. Enfim, são situações, né, decorrentes de um deslocamento, né, que para uma pessoa sem deficiência acontece de forma natural. Mas o deslocamento de uma pessoa com deficiência, por mais que haja piso tátil, referências, ele é complicado. Principalmente quando a gente se depara com pessoas que ou não ajudam. Eu estou numa região de São Paulo onde a deficiência é muito invisibilizada, né? Muita gente passa do meu lado e não vê que eu estou ali precisando de auxílio, às vezes para atravessar uma avenida. E muitas vezes a pessoa ajuda, e aí eu até acho legal, né? A pessoa tá me vendo de alguma forma, né? E tá se dispondo a perder alguns segundos ali me ajudando. Mas quando eu digo que não preciso de ajuda, as pessoas não acreditam. Algumas. Não vou dizer que é a maioria, não. A maioria é de boa. A maioria precisa de ajuda? Não. Ah, beleza. Boa tarde e tal. Mas a maioria, algumas pessoas não acreditam. Foi o que aconteceu no vídeo sobre o metrô que eu relatei aqui. O rapaz, além de capacitista, ou seja, de querer me ajudar quando eu não precisava de ajuda, ainda duvidou da minha lucidez, porque eu disse claramente a ele que não precisava de ajuda, e mais de uma vez agradeci. Da segunda vez eu já fui um pouco mais objetivo. Olha, não, você está me seguindo? E ele continuou me seguindo mesmo assim. Então isso gera um desconforto mental, um desgaste, um estresse que as pessoas sem deficiência não conhecem, não experimentam. Atividades prazerosas, dificuldades para participar de atividades de lazer, passatempos, exercícios físicos, esportes e hobbies, além de viajar e socializar com outras pessoas. Aqui nossa, dá para falar sobre bastante coisa. Academia, né? Eu sempre preciso de auxílio para me deslocar de um aparelho ao outro. Quando eu não conheço o aparelho, preciso de auxílio para entender como é que ele funciona. O professor tem que me explicar com detalhes. Uma vez eu tentei fazer aula de Pilates aqui no Sesc, em São Paulo. O Sesc disponibiliza aulas de Pilates gratuitamente. É aquele Pilates de chão, não é Pilates de aparelho. E eu não estava vendo, né, o que o professor fazia. Então veio um auxiliar do meu lado me explicar os movimentos. Só que não era uma pessoa tão preparada. Então, por mais boa vontade que ele tinha, ele não conseguia me explicar os movimentos com tanta exatidão. E aí eu desisti de fazer, porque não tinha acessibilidade. E foi uma grande frustração, porque era uma coisa que eu queria muito fazer, ia me fazer um bem enorme, e eu não pude fazer por falta de acessibilidade. O negócio era gratuito, pertinho da minha casa, alguns passos da minha casa, e eu não pude fazer. Cuidar. Dificuldade para cuidar de outros indivíduos, como crianças, idosos, animais e entes queridos. Eu conheço pessoas com deficiência visual que cuidam de outras pessoas com autonomia, mas não é a maioria, gente. E aí eu vou trazer um exemplo que vai ilustrar um pouco isso. Eu acompanhava uma pessoa que estava enferma, hospitalizada, e essa pessoa estava recebendo uma medicação intravenosa. E essa medicação provocou uma alergia. A alergia se manifestou por meio de manchas e inchaço no corpo.
mas eu não vi essas manchas e nem o inchaço. E eu estava ali do lado da pessoa o tempo todo, junto com ela, mas não vi as manchas nem o inchaço. Demorou uns 40 minutos para o enfermeiro vir até o local e ver que aquelas manchas estavam presentes. E aí parou o remédio rápido, opa, tá dando alguma reação alérgica e tal. Mas se eu não tivesse deficiência visual, ou se houvesse algum monitor com acessibilidade, alguma forma tecnológica de eu saber que a pessoa estava tendo uma reação alérgica, eu poderia ter solicitado a interrupção do medicamento muito antes, né? E nós já temos tecnologia para isso. Nós temos uma postura atitudinal das pessoas que permitiria uma acessibilidade maior se houvesse essa postura, né? Relacionamentos. Dificuldades para se relacionar com outras pessoas, seja no campo amoroso, sexual ou mesmo com amigos. No campo amoroso, a questão da troca de olhares, né, que a gente não tem. Isso gera um desconforto mental também muito grande, porque como não há a troca de olhares, a abordagem ela precisa ser mais objetiva. Então, é preciso falar com a pessoa, ver se a pessoa quer mesmo se envolver ou não, né? A pessoa também precisa dar uma resposta objetiva, se quer ou se não quer, e aí gera um constrangimento das duas partes. Quando há troca de olhares, você simplesmente sabe se a pessoa tem algum interesse por você ou não. Isso é muito sutil. Se não tem, você já desiste, já parte para... Enfim, é algo que gera também um desgaste emocional muito grande. A maioria das pessoas cegas tem uma possibilidade de relacionamento muito mais limitada do que as pessoas sem deficiência, por não haver essa facilitação, né? Que envolve a troca de olhares. No que diz respeito ao relacionamento social ou com amigos, também, né, quando a gente tem algum transtorno que nos torna um pouco mais intolerantes ou irritáveis ou ansiosos, isso atrapalha muito o relacionamento com as pessoas. E eu vou falar sobre isso. Eu fui diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente e eu quero falar sobre ele daqui a pouco. Trabalhar. Dificuldade para acessar o mercado de trabalho, o que torna a pessoa com deficiência mais suscetível à pobreza. E não é só acessar, né? Acessar o mercado de trabalho é a primeira dificuldade que a gente tem. Depois a gente tem a dificuldade de trabalhar propriamente, de ter acessibilidade no ambiente de trabalho, né? O ambiente precisa ser acessível, tem que ter as tecnologias acessíveis ali. Eu até fiz um estudo na pós-graduação relativamente ao subaproveitamento dos servidores com deficiência que são aprovados em concurso público, que fazem as mesmas provas que as pessoas sem deficiência, passam pelo mesmo processo de seleção, e aí chegam no ambiente de trabalho, não tem acessibilidade para trabalhar e ficam ali, sem fazer nada. Eu vivenciei essa situação por 3 anos, em uma vara federal, e isso me fez muito mal, me trouxe um desconforto mental, uma angústia muito forte, porque eu queria trabalhar, eu tinha competências, eu tinha condições, mas não havia acessibilidade, e quando eu tentei me transferir para um setor acessível do tribunal, houve uma rejeição, e aí não foi possível essa transferência. Então, tudo isso gera, né, um desgaste emocional muito forte, uma dor que as pessoas sem deficiência não têm, não conhecem. Além de ter que lidar com os impactos que eventuais limitações físicas ou psíquicas trazem para a rotina, a pessoa com deficiência sofre com as consequências da falta de inclusão social. A falta de mobilidade urbana, por exemplo, tira o ânimo e abre espaço para raiva, culpa, angústia, sentimentos que, se não controlados, aumentam o risco de doenças como a depressão. É aquela questão que eu falei do deslocamento, né? As dificuldades que ou a gente precisa muito de ajuda e não tem essa ajuda, muita gente passa do lado e vai e simplesmente não oferece, ou a ajuda é em excesso, né? Você diz que não precisa, a pessoa continua insistindo. Aqui em São Paulo, pelo menos, em Curitiba, eu vivi muitos anos lá
e não vivencia isso lá. Mas aqui acontece com bastante frequência de pessoas com algum transtorno mental vir oferecer ajuda. E essas pessoas são as mais difíceis, porque eu digo que não preciso de ajuda e a pessoa fica insistindo e não entende, insiste. E aí quando eu percebo, né, que eu interajo um pouco mais com a pessoa, eu percebo que ela não está muito bem, tem alguma coisa de errado, né? E aí isso nos deixa também um pouco vulneráveis, porque a gente não sabe que a pessoa tem alguma coisa, né? Demora para perceber. Não é aquela coisa de você bater o olho e perceber que a pessoa não é lá muito comum, né? Então, essa vulnerabilidade também gera um desgaste mental muito grande. Se por um lado a exclusão social fomenta emoções negativas, por outro complica a busca por hobbies e atividades relaxantes. Você já parou para pensar como uma pessoa surda consegue assistir a um filme nacional no cinema sem legenda? Fica complicado entender o enredo do começo ao fim. Ir a um show de uma banda também parece não fazer muito sentido. E uma pessoa cega, como pode assistir a um filme de ação sem audiodescrição? Eu, por exemplo, não sei nada sobre Star Wars. É uma série super conhecida, que todo mundo assiste, conhece, é antiga e tal, mas nunca teve audiodescrição. E eu nunca me interessei por saber que não era acessível para mim, nunca foi possível. Então eu não acompanho. Assim como outros filmes e séries de ação que existem, que eu não tenho acesso. Então existe um despreparo muito grande. E aí eu quero trazer duas citações. Primeiro, a questão do despreparo dos próprios profissionais da saúde mental, né? Eu vivi muito recentemente uma experiência muito triste com um psicólogo, um profissional da saúde mental com deficiência visual, que deveria zelar pela saúde mental das pessoas que estão próximas a si e dos próprios pares, por também experimentar o preconceito, as barreiras de acessibilidade, a desinformação. E essa pessoa teve uma discussão muito séria comigo. Do nada, assim, eu não entendi o porquê. Essa pessoa se irritou bastante comigo, assim, de uma forma extremamente desproporcional. E aí, só que eu não mantive uma discussão, não tive um debate, não teve nada. Eu já não tenho mais essa vontade. Eu já fui muito combativo, principalmente na internet, mas hoje eu não tenho mais essa energia. Eu acho que eu perdi muito tempo, muito amadurecimento, muita energia discutindo e polemizando e tal, e não tô mais nessa vibe. Mas mesmo assim, a pessoa veio no meu canal e sabendo, né, das minhas vulnerabilidades, toda a minha fragilidade mental, porque é um psicólogo que me atendeu em algumas sessões de terapia, foram poucas, mas me atendeu e eu compartilhei com ele essas minhas aflições e tudo, usou essas coisas todas contra mim num comentário anônimo, covarde, veio com um perfil fake, inclusive se dizendo ser homossexual, coisa que ele não é, né? Eu conheço há muitos anos e sei que ele não é. E aí uma pessoa veio me alertar, olha, você não pode se consultar com um psicólogo que é do seu ciclo de amizades. Inclusive parece que nem pode, né, no código de ética deles, atenderem amigos e tudo mais. Eu até fiquei com vontade de entender isso a fundo, porque era um amigo realmente que não poderia ter me atendido, né? Não só por ser amigo, mas porque eu não tinha preparo. Ele, a primeira oportunidade, usou isso para tentar me abalar. Felizmente, eu conheço o estilo de escrita dessa pessoa e identifiquei rapidamente que se tratava dessa pessoa, excluiu o comentário e aquilo não me abalou, mas poderia ter abalado, poderia ter causado mais um desgaste emocional terrível. Despreparo também das pessoas sem deficiência, da sociedade, né, para lidar com a saúde mental das pessoas com deficiência. No histórico do Poder Judiciário, nós temos um movimento, né, de 2 tribunais do Brasil que constituíram suas respectivas comissões de acessibilidade há mais de uma década e trabalharam, né, bastante para que todos os tribunais pudessem ter as suas comissões de acessibilidade, né? Então esses 2 tribunais
eram vanguarda, tinham pessoas ali preparadas, estudando o assunto e tudo mais, e pleitearam no CNJ uma determinação de que fosse obrigatório que todos os tribunais tivessem comissões de acessibilidade. E finalmente, em 2016, uma recomendação acabou virando resolução e houve uma determinação. E todos os tribunais tiveram que instituir as comissões de acessibilidade. Só que eles designaram pessoas completamente despreparadas, desinteressadas, que não tinham nenhuma identidade com o tema. A ponto de, no órgão que eu trabalho hoje, a Comissão de Acessibilidade dar um parecer em um processo administrativo completamente contrário ao que eu dizia que era acessibilidade no meu contexto laboral. Então, uma pessoa sem deficiência que não se preocupou em entender a situação foi lá e deu um parecer dizendo que eu estava equivocado, que aquilo não era acessibilidade e tudo mais, e não houve nenhuma vontade, né, de entender a situação a fundo. Simplesmente se respondeu a uma demanda para ter estatística, né, para ter relatório no final do ano. Olha, recebi tantas demandas, respondi a todas e tal, mas sem qualidade nenhuma, né? Então essa é a realidade de muitos tribunais no Brasil hoje, infelizmente, as comissões de acessibilidade compostas por pessoas despreparadas, né, e sem interesse mesmo em estudar a inclusão, a acessibilidade, o que influencia diretamente na saúde mental, não só dos servidores com deficiência, mas também do próprio jurisdicionado, pessoas que chegam, que precisam de um atendimento e não têm um atendimento de forma acessível. Isso vai repercutir na saúde mental dessa pessoa. Então aí eu dizia, né, que a gente só se dá conta de alguma coisa quando aquilo nos atinge, né? E eu só comecei a prestar atenção na saúde mental minha e das pessoas à minha volta quando eu percebi a fragilidade na minha saúde mental. Demorei muito para perceber isso, mas quando percebi, me senti no dever moral e ético de prestar mais atenção, de estar mais atento à saúde mental das outras pessoas, né? E um colega de trabalho me disse que o fato de eu dizer a ele que ele não sabe o que eu passo, ele não vivencia a minha realidade, não conhece a minha realidade, não sabe o que eu passo, eu estava sendo vitimista. E isso demonstra o quanto as pessoas estão desinteressadas e desrespeitam as dores alheias, né? Esse próprio colega vivencia também, faz parte de um grupo minoritário, tem as próprias dores lá do grupo dele, que eu não conheço por não pertencer a esse grupo, e eu não desrespeito essas dores. Não posso dizer que aquilo que ele está dizendo não é real, porque eu não estou naquele contexto, né? Mas ele se sentiu no direito de dizer que eu estava errado, que eu estava me vitimizando e que a dor que eu estava sentindo não era real, né? Então, essa falta de cuidado com a saúde mental das pessoas deixa a sociedade ainda mais violenta, e é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? É por isso que eu estou gravando esse vídeo, é por isso que eu estou compartilhando com você as minhas peculiaridades mentais, e é por isso que essa campanha do Janeiro Branco é tão importante. Eu fui diagnosticado, dentre outras coisas, com TEI, transtorno explosivo intermitente. As pessoas diagnosticadas com TEI são indivíduos que, pela incapacidade de gerenciar seus impulsos agressivos, são levados a ter comportamentos agressivos com uma frequência e intensidade desproporcionais à situação vivenciada. Essas pessoas são, muitas vezes, conhecidas socialmente como pavio curto, aquela pessoa que se irrita muito fácil. É importante frisar que esse comportamento não é premeditado e que, após as explosões agressivas, seus portadores demonstram arrependimento, culpa e ou vergonha na maior parte das vezes.
Os comportamentos agressivos decorrem de forte tensão e vêm acompanhado de alívio após o ato agressivo. Os comportamentos impulsivos agressivos, agressão verbal, física ou ataque com objetos, podem ocorrer em qualquer ambiente, familiar, profissional, social. E esses episódios não são decorrentes de efeitos fisiológicos por uso de álcool ou drogas, e nem por condições médicas, como traumatismo craniano ou doença de Alzheimer, que costumam aumentar a agressividade. A etimologia do TEI é multifatorial, sendo composta por fatores biológicos, psíquicos, sociais e ambientais como desencadeantes desse transtorno. Ou seja, fatores biológicos, vou pegar o meu caso, né? Fatores físicos, biológicos, genéticos, que foram agravados por ambientes extremamente hostis da minha infância, vivenciados na minha infância, na minha adolescência, que reforçaram a irritabilidade. Então, quando eu percebi tudo isso, eu procurei ajuda e estou já há alguns anos me submetendo a um tratamento bastante complexo, com psicólogo, psiquiatra, eles interagindo entre si, muitos medicamentos. Os medicamentos, eles provocam efeitos colaterais muito sérios, né? Então, quando você precisa mudar de remédio, por exemplo, você tem que passar por um período de adaptação, a irritação aumenta bastante. Enfim, tudo isso gera um desgaste mental muito grande, né? E eu acho que a deficiência, ela traz, né, por consequência das barreiras de acessibilidade e dos preconceitos, um desgaste mental ainda maior. Por isso nós precisamos olhar as pessoas, velar pelo outro. Se uma pessoa reage desproporcionalmente, com violência verbal ou física, é porque essa pessoa não está bem. Porque uma pessoa bem, ela não perde o controle. Você pode discordar dela, argumentar, deixá-la totalmente sem argumento. Se ela estiver bem em equilíbrio, ela não vai perder o controle com você. Agora, quando ela perde o controle, é porque ela precisa de ajuda. E é aí que a gente precisa velar pelo outro, vigiar e ajudar quando puder, sabe? E conversar e dizer, olha, você está bem? Será que você não precisa de ajuda? Você está se sentindo como? Você está se sentindo ansioso? Porque isso faz toda a diferença. E as pessoas hoje não estão preocupadas umas com as outras. Não há mais aquela solidariedade que havia há 30 anos atrás. Eu me lembro, por exemplo, no início da minha vida estudantil, que os colegas disputavam para ver quem é que ia me ajudar, quem é que ia me ajudar a copiar a lição do quadro, por exemplo. Na faculdade, ou seja, anos, décadas depois, aconteceu justamente o oposto. Os colegas se afastavam para que eu não pedisse ajuda, para que ele não tivesse que me auxiliar. Isso essa transformação da sociedade me entristece muito, porque parece que a gente está perdendo a humanidade. E nós não podemos perder a humanidade. Nós temos que sair desse mundo deixando ele melhor do que ele estava quando a gente chegou aqui. É por isso que Deus nos criou. É por isso que existe o amor, a compaixão e a própria razão, que é o que nos difere dos animais irracionais, né? Nada disso faz sentido se a gente não puder olhar para o outro com indulgência, com tolerância, com condescendência, com compreensão e com acolhimento. Então, compartilhe esse vídeo, faça a sua parte, contribua com essa campanha do Janeiro Branco. A saúde mental é algo muito importante que precisa ser mais discutida pela sociedade.